Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Flor Fontinelli, estou na coordenação de comunicação do Instituto Cigano do Brasil, dando suporte nessa live, na gravação desse momento, que será logo em seguida disponibilizado Está cortando a tua ligação, Flor. no nosso grupo. O Instituto Cigano do Brasil ele foi fundado em 2018 e naquela ocasião foi eleita uma diretoria para um período de 4 anos, que findou em 2022. Após esse período de 4 anos, o estatuto ele exige que seja feita a eleição de nova diretoria. E a nova diretoria foi eleita em novembro para um mandato de mais 4 anos. Aqui nesta live nós temos a representação da diretoria em 3 pessoas. Está o nosso presidente Marcelo Cavalcante, o nosso vice-presidente Paulo Cavalcante e a representante da diretoria, a Gleice, que está aqui também. Eu vou explicar um pouco como vai se dar essa metodologia. O Instituto Cigano do Brasil, antes, na primeira gestão, ele designava algumas lideranças, né, algumas pessoas como coordenadores estaduais ou municipais ou temáticos, né, especialistas em algum temas, saúde, assistência social, jurídico, né. Só que com o fim da primeira gestão de 4 anos, todas essas coordenações foram destituídas, porque acabou o mandato, né? E a nova gestão, essa eleita agora para um mandato até 2026, ela decidiu, dessa vez, fazer um processo mais democrático. Antes era só a diretoria que indicava. Ela continua indicando, o estatuto permite o ICB, mas buscando ser mais democrática, a nova diretoria abriu um processo de inscrição para ciganos e não ciganos, pessoas que têm um histórico e comprometimento com as causas dos direitos humanos, pela luta em benefício dos direitos dos povos ciganos. E muitas pessoas se inscreveram e nós estamos numa maratona, há vários dias já, realizando sempre eleições por estado. E esse momento de hoje é a eleição no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, a início, 5 inscrições. A senhora Zíngara, o senhor Rodrigo, a senhora Andréa, a senhora Raquel e o senhor Marco Aurélio, que foram todos avisados através do grupo do Zap, né? Mas até agora, nesse momento, só estão aqui presentes a senhora Andréa e o senhor Rodrigo. A senhora Zíngara, ela deixou um comunicado no grupo, acho que vocês viram, que está com uma demanda muito grande por conta do grupo dela artístico, e que não teria tempo mais para se dedicar e retirou a candidatura dela. Então seríamos apenas 4. Desses 4, só 2 estão aqui presentes. Todas as nossas eleições a gente costuma fazer em 2 momentos, por isso que os senhores receberam 2 links, né, de acesso. No primeiro momento, a apresentação dos candidatos e perguntas da diretoria, tirar dúvidas com esses candidatos, e no segundo momento, votação e eleição. Mas costumeiramente, quando acontece esse esvaziamento, né, de alguém que falta, número, porque 1 hora só a live, ela não dava tempo de todos se pronunciarem e o processo acontecer. Então, nós fazíamos sempre em 2 momentos. Mas quando só temos 2 representantes aqui, candidatos, né, inscritos, isso fica mais fácil da gente conduzir, né, e é muito mais rápido. Então, nesse momento eu chamo o presidente do Instituto Cigano do Brasil, Marcelo Cigano, para dar as boas-vindas a vocês. E logo em seguida a gente começa com o processo após a fala do vice-presidente. Por favor, presidente. O senhor pode falar. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à família ICB. Então, eu vou mudar hoje o meu método de apresentação. Geralmente, eu parabenizo todos os envolvidos e inscritos, mas aproveitar também que essa gravação estará disponível para o estado do Rio Grande do Sul e deixar aqui um trabalho que sempre a gente acredita fazer com clareza e transparência. E vou me direcionar a essa fala aos 2 inscritos nessa noite e reforçar um pouco da fala do vice-presidente inicialmente que eu estava acompanhando, certo?
O Instituto Cigano do Brasil, através da sua nova diretoria, como vem explicando a Flor, nossa coordenadora temática aqui no estado do Ceará, abriu um espaço de inscrição democraticamente, dando oportunidade para que todos os ciganos, né, em seus respectivos estados, cidades ou regiões, possam estar se inscrevendo. E, através disso, a gente poder compactuar um trabalho em conjunto. E a importância de hoje eu estar aqui direcionando essas falas para vocês, inscritos, é porque, sabendo que logo estaremos elaborando o trabalho em conjunto, queria que vocês ficassem cientes, né, de alguns fatos, já que irão fazer parte da família ICB aí em seu estado. Recentemente, a nossa instituição tem recebido pequenos ataques, certo? Que tipo de ataques são esses, Marcelo Cavalcante, presidente do ICB? Como eu disse, pequenas pessoas, não no sentido de tamanho, mas de quantidade, e principalmente em seus respectivos estados, certo? Como já foi citado pelo vice-presidente, teve uma pequena fala no estado de São Paulo e agora uma pequena fala aí no estado do Rio Grande do Sul. O que entendemos com essa fala? Fomos questionados pela maneira em que estamos atuando, certo? A nossa maneira de trabalho. Quando a gente abre o espaço democrático de inscrição para ciganos e não ciganos, aí no estado de vocês, como eu já expliquei, fomos questionados. E nós não vemos nada de errado nisso, quando abrimos essa oportunidade. E aí, qual foi o questionamento? Como que o Instituto Cigano do Brasil dá espaço para não ciganos atuar em nome de ciganos aí no estado de vocês? Vejo com isso várias demandas, mas tem duas observações. Primeiro, que vejo o quanto o Instituto Cigano do Brasil vem crescendo, porque já que a instituição cresce na sua forma de trabalho e começa, de certa forma, chamar a atenção de alguns, isso mostra que o trabalho está crescendo. Segundo, eu quero deixar bem claro, como eu já deixei em alguma fala hoje, como que nós, ciganos, queremos fazer inclusão do nosso povo diante da sociedade civil se a gente não dá espaço, né, até mesmo para os não ciganos poderem agir em conjunto com os ciganos para que essas políticas sejam colocadas em prática. Certo? Falamos muito em preconceito, perseguição, até mesmo racismo, discurso de ódio, certo? Dos não ciganos para com os ciganos. E aí, como que eu, cigano, Marcelo Cavalcante, ou até mesmo instituição, vou atender um pedido de não abrir esse espaço democrático para os não ciganos contribuírem de alguma forma para a nossa luta em prol do povo cigano? Aí é onde eu vejo, e se eu estiver errado, eu possa ser corrigido, mas até o meu conhecimento não vejo nenhuma forma incorreta ou ilegal, certo? O espaço está aberto para todos os ciganos e também não ciganos que queiram contribuir em prol do povo cigano. Então, André, então, Rodrigo, vocês que estão aqui presentes e que logo irão fazer parte da família ICB, estejam preparados. E se não estiverem, assim como eu, vamos nos preparar. Porque iremos e já estamos sendo questionados, certo? Mas, ao nosso entendimento, isso não é dessa forma que iremos almejar essas políticas, ocupar espaço de direito do povo cigano. Por exemplo, amanhã eu estarei me direcionando a um espaço de uma faculdade privada, né, aonde através de parceria, olha bem essa palavra,
com não ciganos, através da Coordenadoria de Direitos Humanos aqui do nosso Estado, através do Ministério Público aqui do nosso Estado, onde a gente conseguiu, em parceria com o ICB, fazer a inclusão, né, de alguns ciganos, né, através de cotas nessa instituição privada. Certo? Então, assim, como que aí nós, tanto como cigano ou instituição, vamos poder fechar as portas para essas pessoas, ou para esses órgãos, ou para esses não ciganos? Se precisamos, sim, né, deles, para que em conjunto a gente possa ter êxito nessa caminhada. Então, fica aqui um pouco do meu desabafo, que isso fique registrado, que possamos continuar juntos, né? Já foi bem claro e dito que se você quer ir rápido, vá só, mas que se você quer ir longe, vá acompanhado, e nós queremos ir longe, tá bom? Peço perdão por ter tomado tanto tempo. Seja bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo, Andréa. Estamos aqui de portas abertas a recebê-los no intuito de somar, né? Jamais diminuir ou dividir, certo? E sempre pensando no bem-estar do povo cigano. Um forte abraço, que Deus nos abençoe nessa nova caminhada. Obrigado, presidente. Por favor, Paulo Cigano, nosso vice-presidente, ele caiu aqui da live, parece. O sinal dele estava ruim mesmo. Caiu. Esperar ele voltar, né? Ele estava com problemas na internet dele. Vamos ver se ele retorna. Bem, dito isso, como é que vai funcionar a nossa metodologia? Os senhores terão, cada um, o senhor Rodrigo e dona Andréa, 3 minutos para apresentar a sua motivação. Por que os senhores se inscreveram a essa oportunidade de uma vaga voluntária na coordenação do Instituto Cigano do Brasil, né? No quadro de coordenações. Então, os senhores vão ter 3 minutos para falar por que se candidataram, né? E que trabalho já desenvolvem, né? Em que coordenação os senhores estariam se oferecendo. Eu faço uma proposta ao senhor Rodrigo, que a gente comece pelas mulheres, se o senhor não tiver. Muito obrigada. Então, André, você tem 3 minutos para falar aí, minha querida, falar dessa sua motivação. Pois é. A minha motivação, tá, é o fato de... Eu sempre tive vontade, né, de alguma forma, poder contribuir, né, no crescimento, na visibilidade do povo cigano na sociedade, tá? Porque o que nós encontramos hoje, né, apesar do povo cigano estar no Brasil, né, há mais de 500 anos, o que é a visibilidade dele dentro da sociedade? E é muito pequena, se nós formos pensar, né, no crescimento de reconhecimento, tanto do povo indígena quanto dos quilombolas, né, já existiu uma evolução muito grande. Isso é um exemplo que eu não canso de citar, que foi o nosso censo 2022, que é revoltante. Na verdade, os ciganos, diante da sociedade, eles não existem, né? Porque se eles não constam no censo, eles não são vistos, né? Eles não são considerados. E esse é um exemplo que eu tenho, tá? Um deles. Eu tenho contato com uma família Rom de Gravataí, tá? Que eles moram no Parque dos Anjos, e eu tive conversando com uma das romis que moram lá, que eu encontrei em Cachoeirinha. Eles tiveram problema com vacinação, não tiveram acesso à vacinação. Inclusive, a matriarca do grupo acabou falecendo de Covid. Isso é um dos exemplos, né? Ou seja, não estavam inclusos no sistema de vacinação para o Covid. Tiveram dificuldade a ter acesso à vacinação. Ou seja, não estão sendo visualizados dentro da sociedade. Existem, agora tu viestes informar, Marcelo, sobre a questão das cotas, né? Mas se tu for ver, né, dentro do sistema de governo,
Na questão dos cotistas, o povo cigano não está incluso. Né? Quem está incluso são aqueles grupos que se organizaram desde sempre, né? Que são os negros, os quilombolas. Eles sempre foram, apesar de terem algumas diferenças, terem alguns problemas internos, na hora de brigar, na hora de buscar pelos direitos, eles sempre buscaram e conquistaram, né? Porque se uniram. Os índios, apesar de serem diversas tribos dentro do país, na hora de ir buscar, ninguém pensou que um era Guarani, o outro era Minuano, o outro é lá da tribo, lá do meio da Amazônia. Não. Foram para frente do Congresso, se uniram e buscaram e conquistaram. Aí, se nós formos ver o povo cigano, fica, eu sou o Calon, eu sou o Ron, aquele lá é Cinti, então ele quase nem participa, nem existe. Sabe? Essa é a visão que... esse é o comportamento, na verdade, que acaba trazendo essa segregação, né? Essa diferença que, no fim, o povo acaba não sendo visto, porque ele não se une na hora de buscar as coisas. Né? Então, essa questão de buscar o coletivo, né? Isso aí é extremamente importante, né? Porque só através disso se constrói, porque uma sociedade ela não é formada apenas por um indivíduo, né? Por uma etnia, por um grupo social ou racial. Não, ela é constituída pelo todo. Né? Então, só vai se construir através da união. Sem isso, não se constrói nada. Eu acho que eu acabei dizendo em menos tempo o que eu tinha que dizer. Eu só queria saber qual é o município de onde você fala. Eu sou de Porto Alegre. Obrigada, querida. Rodrigo, 3 minutos para você, meu querido. E fale do trabalho que você já desenvolve, se desenvolve, né? E qual é a vaga que você está concorrendo. Mais uma vez, boa noite, presidente Marcelo, ao vice Paulo. Boa noite, Flor Fontinelli, coordenadora. Boa noite, minha conterrânea Andréia, minha amiga também. Assim, eu vou falar 3 minutos para mim, que falo muito, é muito pouquinho, mas eu vou resumir, tá, gente? Eu tenho um trabalho musical, eu tenho um trabalho cultural, eu sou babalorixá de nação africana, já trabalho com assistência social e caridade e ajuda para outros indivíduos há muito tempo. Por que eu estou aqui? Por causa do preconceito. O que aconteceu contigo, Rodrigo? Eu faço um trabalho cigano e eu não sou cigano. Porque no mundo que a gente vive, não existe mais essas divisões. Tá? Não existe mais. A gente não vive em blocos. A gente é todo mundo junto. Todo mundo está na mesma barca, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Por causa do preconceito, eu me coloquei à disposição. Porque por eu não ser cigano, no Rio Grande do Sul, na minha região, teve locais que a minha música foi proibida de rodar. Aí a minha música rodou numa rádio, a maior do Rio Grande do Sul, mas não pôde rodar num evento feito por ciganos. Que isso? É discrepante. Aí num evento que tinha 30 pessoas, não pôde rodar minha música. A minha música rodou numa rádio 6 meses, tendo 1 milhão de ouvintes por dia. Então, por causa do preconceito, eu estou aqui hoje. Eu defendo a causa, tá? Eu ganhei uma lei na minha cidade, sou da cidade de Alvorada. Eu fiz um projeto de lei, um PL, aprovado unânime por todos os vereadores da casa, tá? Aonde eu tenho o direito de fazer um festival cigano, aonde eu tenho a oportunidade de poder mostrar o lado cultural, poder mostrar o lado artístico e a religiosidade, porque isso é uma coisa que eu nunca vou fugir. Eu não posso fugir das minhas raízes. Eu não tenho como fugir. Se hoje eu estou aqui, porque eu tenho espiritualidade comigo. E a minha intenção é poder ajudar. Eu tenho uma opinião sobre por que as coisas não acontecem. Falando de cigano. A gente briga, né? Eu já tô, né? A gente briga por políticas públicas, mas não tem como brigar por uma coisa que não é público. Não tem como. André deu um exemplo lá da vacina, mas eu tenho certeza, não estou defendendo o governo. Não é isso. Só que eu tenho certeza que o cara não sabe quem são. Agora, se tiver uma ponte aonde há presente, aonde brigue por isso. Eu conheço gente na minha cidade que não sabia.
que as ciganas dançavam daquela forma. E no dia que eu ganhei o evento lá, que eu ganhei o PL, o projeto, eles, que legal, né? Nós podíamos fazer muito mais, né? Eu digo, pois é, mas as coisas não têm acessibilidade. Isso lá no passado. Hoje, vamos falar do presente, porque o que passou, passou. Hoje, no presente, eu estou aqui para somar, quero ajudar, quero trazer toda essa minha carga. Tá? Há 24 anos eu atuo como sacerdote religioso na minha cidade. Tá? Não na minha cidade. Né? Na minha cidade estou apenas 16 anos. Mas fazem 24 anos que eu carrego isso. Mas fazem 42 anos, que é a minha idade, que eu vivo através da caridade, que eu vivo através de pessoas, me criei na minha religiosidade, uma religião de negros, né, africana, onde a gente consegue entender, né, que as pessoas precisam da gente a todo momento. Então, isso é a contribuição que eu venho trazer. Já fez algum trabalho pelos ciganos, Rodrigo? Não, eu nunca tive possibilidade. Agora eu estou tendo. E por isso estou aqui me candidatando, né, por isso estou aqui para fortalecer esse grupo e quero, até onde eu puder, com certeza eu vou fazer. Mesmo não sendo cigano, mesmo não tendo, na época, o apoio, né, de algum instituto, alguma coisa, eu assim mesmo ganhei um projeto aonde beneficia os ciganos e eu vou querer já estender o convite em maio, vou querer que representantes do Brasil, tá, do ICB, com certeza estejam presentes nesse evento, porque é onde eu vou conseguir reunir parlamentares da minha cidade. Né? Então, essa é a minha contribuição. Esse é o Rodrigo, aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Alvorada. Obrigado, senhor Rodrigo. Gente, nesse momento é o momento da diretoria poder fazer perguntas para tirar algumas dúvidas, né? Acrescentar algo que vocês não tenham dito. Então, eu pergunto se o presidente, o vice-presidente, ou mesmo a Gleice, que está aqui representando a diretoria também, tem perguntas. Marcelo Cavalcante pode fazer. É um momento de aprendizado, de partilhas de saberes, e a gente está se conhecendo. Então, assim, a Andrea, né? Você é cigano? Eu sempre digo uma coisa, aquilo que eu não posso provar, eu não digo. Na verdade, os meus avós maternos vieram no final do 19 para o Brasil, tá? O meu sobrenome realmente é Sviatov, né? O meu avô era um polonês russo, e que eu saiba, corre o sangue na minha genética, né? Mas hoje eu não tenho mais como provar nada. Por parte de materna, meu avô materno seria um Calon, né? Hoje já falecido, mas também não tenho como provar nada, então deixa assim, né? Eu prefiro dar a minha contribuição de uma forma mais neutra. Sim. A pergunta eu direcionei a você, porque o Rodrigo, eu já tive a oportunidade de falar com ele, e ele já se apresentou como não cigano. Que isso não muda o nosso propósito aqui, mas que fique bem claro que sempre nós, né, e inclusive vai ser daqui a pouco apresentado através de um manual de coordenação, com a nossa coordenadora temática Flor, que seria de extrema necessidade ter a presença de outros ciganos aqui, né, nessas inscrições, para que justamente, não só pelo fato de depois sermos questionados, né, mas sim porque esse é o intuito, somar com o povo cigano e com os não ciganos. Eu me digo como mestiça, né? Eu me digo como mestiça, como muitos que estão por aí, né? Então, como não nasci dentro de acampamento, eu não fui criada dentro da cultura, né? Como se diz, né? A família seguindo culturalmente, eu não posso afirmar que eu seja cigana, né? Porque foram situações muito complicadas durante a Segunda Guerra Mundial. A casa dos meus avós paternos era apedrejada constantemente pelos vizinhos, né? Porque eles eram acusados de terem comportamentos estranhos. E aí, o que acontece? O meu pai nasce em 42 e o meu avô teve
o feeling de colocar o nome dele de Getúlio e apresentar para os vizinhos, dizendo que seria uma homenagem ao presidente. Tudo e bem. aí cessa o problema. Quanto à contribuição à cultura, tá? A contribuição aos ciganos, o que eu já fiz? Eu fui professora de dança cigana russa aqui em Porto Alegre durante um período. Sempre busquei mostrar aquilo que era dentro da cultura, né? As coisas que realmente ocorrem, né? A forma da dança, desmistificar muitas coisas, né? Que foram criadas ao longo do tempo, né? Como estigmas, né? Que foram colocados para os ciganos, né? Que isso aí, o cigano é ladrão, o cigano rouba criança, o cigano é picareta, né? As mulheres ciganas são prostitutas, são bruxas. Esse tipo de coisa foi criado na sociedade ao longo do tempo, né? E eu acredito que isso também é um trabalho que dentro da parte cultural, né, através da dança, através da música, a gente vem instruindo as pessoas e mostrando que isso não é verdade. Muito bem. E fique registrado que o Instituto Cigano do Brasil, através de inscrições democráticas, abriu espaço para ciganos e também para não ciganos, certo? E fique registrado que o Instituto Cigano do Brasil não está aqui intitulando não ciganos, né, e dizendo que eles são ciganos, tá bom? Porque às vezes é como diz uma passagem bíblica, o povo sofre por falta de conhecimento, certo? E o que estamos fazendo aqui é abrindo espaço para que todos possam contribuir na luta pelo povo cigano. Ok, vice-presidente, o senhor tem pergunta para algum dos candidatos? Eu não sei se eu ainda continuo com problema. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, vice-presidente. Pronto, eu passei aqui uns 10 minutos sem ouvir vocês, o que estavam falando, e perguntando alguma coisa, e vocês não estão me respondendo, né? Agora vocês estão me ouvindo. Quero dar boa noite aos dois, né? Andréa e o Rodrigo. E também continuar com algumas perguntas, né? Eu vou dirigir em primeiro lugar para o Rodrigo. Rodrigo, a gente já sabe que você não é cigano, como você mesmo também já falou, a gente já conversou também no privado. A minha pergunta diretamente a você é o seguinte: qual foi o tipo de problema que você já enfrentou com o povo cigano aí na sua região? Mais uma vez, boa noite, vice-presidente. Preconceito. O ano passado fiz um evento na minha cidade, esse mesmo evento vai ocorrer, e eu não consegui direcionar tudo que eu poderia direcionar do evento, porque eu não era cigano e porque eu era babalorixá. Que isso? Não existe isso. Essas pessoas, esses ciganos ou essas ciganas, não sei, cigano de um modo geral, eram da sua cidade ou do estado? Não. É do estado, tá? Do estado. Não eram da minha cidade, mas eram do estado. Como aqui, tá? Como aqui no Rio Grande do Sul, a parte artística é muito concentrada, tá? Então, assim, um conhece o outro, né? Eu já toquei para a Andréa dançar, Andréa já escutou minha música, fulano já escutou. Então, assim, é muito concentrado, muito concentrado. Mesmo o Rio Grande do Sul sendo grande, é muito concentrado. Então, o meu trabalho começou a tomar uma proporção, trabalho musical começou a tomar uma proporção, começou a tomar, até que essas músicas chegaram, né, nessas pessoas. E o que acabou acontecendo? Quando viram a minha origem, de que primeiro que eu não era cigano, e não sou com muito orgulho, eu não quero ser cigano. Eu nunca briguei por isso. Eu nunca briguei. Eu brigo pela a oportunidade de ajudar as pessoas, independentemente de qual etnia ela é. Entendeu? Bom, eu quero te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu, como vice-presidente fundador do Instituto, meu filho Marcelo como presidente, flor demais aqui do Instituto Cigano do Brasil, nós não temos nada contra isso, né? Como o Marcelo e a Flor, acho que ela já leu aí, que nós não estamos aqui fazendo um trabalho
só com os ciganos, mas sim ciganos e não ciganos, desde que sejam aquelas pessoas que estejam aí prontas, dispostas a ajudar o nosso trabalho para que nós possamos ajudar o povo cigano. Algumas pessoas, como eu falei logo do início aí do Rio Grande do Sul, me ligaram questionando o seu tipo de posicionamento com relação ao trabalho, né, com relação aos ciganos, dizendo essas pessoas, que por sinal foram 3, que me disseram que você assume papel de cigano sem ser cigano. Né? E como eu não sabia, eu não posso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês: o seguinte, eu trabalhei como repórter por muitos anos. Nunca levei uma notícia para o ar ouvindo um lado só. Eu sempre gostei de ouvir os dois lados e continuo sendo assim. Tá? Porque assim, você pode dizer uma coisa, eu fiz isso com o Paulo, eu posso dizer também, Rodrigo, fiz isso com ele, ou ele comigo, né? E vice-versa. Aí ninguém sabe quem é que tem razão. Vamos ouvir os dois, que é muito importante. Por isso que eu estou questionando a você o seguinte. Não. E você já deve saber, correto. Está corretíssimo. Você já deve muito bem saber quem foi as pessoas que ligaram para mim, né, que inclusive faziam parte do Instituto Cigano do Brasil, e a partir do momento que souberam que você tinha divulgado lá o slogan do Instituto, já vieram questionar se você iria fazer parte do Instituto Cigano do Brasil. Eu disse, até hoje eu disse para muita gente, até agora não tem nenhum coordenador da nova diretoria do Instituto Cigano do Brasil. Temos parceiros, estamos conversando. Só vamos fazer isso a partir de fevereiro, quando todos os estados, né, que a gente já colocou aqui para votação, votarem e nós escolhemos aí quem seriam as pessoas que irão ficar como coordenador, seja estadual, municipal ou temático. Tá? Então, e muitas pessoas sempre questionam esse lado, dizer a coordenação não cigana. Nós não temos nada contra, porque sem o povo jurão que nós falamos, acho que vocês dois entendem, né? Nós não somos ninguém, né? Então nós precisamos dessa ajuda daquele cigano ou não cigano que quer ajudar o nosso povo. Quando eu fundei o Instituto, eu disse para as pessoas que estavam presentes que nós iríamos encontrar dificuldade, e a maior dela seria a união, né, do povo cigano. Porque muitas vezes é assim, como eu falei também do início, que nós fazemos aqui a eleição agora, quando for 10 horas, 20, 30 pessoas vão me ligar. E aí, quem foi que ficou como coordenador, que fez isso, fez aquilo? Eu queria participar. Não queria, querem fofocar. Entendeu? Eles não querem participar. Porque se quiser, estaria aqui 10 ou 12 ou até mais. É feito democraticamente uma eleição para todos. Foi divulgado nas redes sociais para todo mundo, aquele que quisesse, que queiram participar das nossas lives e das nossas coordenações. Né? Nós, repito, não temos nada contra. Né? Agora, gostaríamos de ter hoje aqui 1, 2, 3 ou até mais ciganos e ciganas, para poder, então, a gente trabalhar num conjunto, né, de ciganos e não ciganos para ajudar o nosso povo aí na região do Rio Grande do Sul, que é muito complicada. Assim, Paulo, eu acho que é muito coerente o questionamento da diretoria de saber quem é o Rodrigo. Eu, no lugar de vocês, faria a mesma coisa. Eu quero que quem me acusou, não sei se tem credibilidade para me acusar, né? Não sei se tem, então, mas enfim. Quero que tenha algum local, alguma imagem, algum vídeo, e eu sou bem midiático, porque eu trabalho com música, que eu estou em algum local dizendo que eu sou cigano. O grande problema que acontece dessas pessoas, tá? E eu tenho quase certeza do que eu vou dizer agora, que eu acho que o lugar que menos teve candidatos, acho que é no Rio Grande do Sul. E vou te explicar por quê. Vou te dar por que isso está acontecendo, e por que isso vai acontecer, e por que nós vamos ter muitas dificuldades, a Débora até um sorriso. Tá? O que acontece? O meu trabalho chegou de uma forma, tá? E agrediu eles, porque foi um trabalho que não veio de dentro deles ali, daquele pessoal que coordenava, daquele pessoal que estava envolvido. Por eu também ter uma casa religiosa e cultuar, isso eu nunca vou fugir. Se por acaso isso for algum critério, infelizmente eu preciso me retirar. Que é o eu também já te falei que eu sou espírita, né? Isso. E eu trabalho. Por isso que nós estamos conversando. Então, assim, ó, quer ver uma coisa? A ideia também é, eu nunca vou fugir. Eu não tenho como fugir das minhas origens. Eu tenho a origem espírita, sou um bandista, cultuo espíritos. E para nós, existem sim
para quem acredita na vida após a morte, quem não acredita, tudo bem. Quem acredita, existem sim espíritos dentro de uma linhagem cigana, sim. Tá? Existem sim, para nós existem. E o que acontece? Essas pessoas começaram a atacar esse trabalho. Elas tinham que atacar um trabalho, tinham que achar uma maneira. Então disseram que eu estava querendo ser cigano, disseram que eu estava... que as pessoas que recebem o espírito cigano viram cigano. Nunca foi dito isso. Eu nunca disse isso. Não tem um vídeo. Se tiver algum vídeo que fale que eu estou dizendo isso, eu, na hora, entrego, como é que se diz? Eu tiro a camisa, eu não quero mais. Eu nunca falei. Eu nunca disse. A primeira música foi escrita Carroça Cigana e eu disse: sou cigano de alma. Tem uma gravação minha, tá? No ano de 2019, dizendo eu não sou cigano. Eu nunca falei isso. E que nem eu digo, eu sou não cigano com orgulho. Mas se eu quisesse questionar, né, se eu fosse entrar num país miscigenado, eu quero ver o cara provar que eu não sou cigano. Vai ter que fazer um teste, porque quem acusa é que prova. Né? Me prova que eu não sou. Me prova se a minha família é de Cruz Alta e meu nome é Vargas. Me prova que eu não sou cigano. Vai lá fazer um monte de exame lá para achar se eu sou ou não. Então, quer dizer, mas eu não entrei nisso, né, vice-presidente? Não vou entrar, porque meu intuito é melhorar. Já conversei com o Marcelo sobre isso, já conversei contigo também sobre isso. Então, assim, ó, a minha intenção é que o trabalho foi indo, foi indo. E o que aconteceu? Essa pessoa ficou tão raivosa comigo que no dia do meu projeto, ela teve a capacidade de entrar em contato com todo mundo para tentar derrubar o meu projeto. Aquilo só me fortaleceu. E, de repente, o que nunca foi feito... Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa para você, que eu já falei também em vários grupos, inclusive o grupo da rede, que tem muitos ciganos lá, né, e não ciganos também. Sim. Hoje em dia, tem muitos ciganos crentes, né, Sim. que fazem parte dessa religião. E, anteriormente, não existia isso. Anteriormente, era só os ciganos que negociavam, trocavam, vendiam, e as mulheres liam as mãos, né, das pessoas. Então, eu acredito que a maioria do teu problema com esse povo cigano aí da região do Rio Grande do Sul não seja pelo trabalho de festa e cantar música cigana, mas sim pelo o ato de você trabalhar espiritualmente, que eles acham que você está retirando algo deles através desse seu trabalho. Entendeu? E outra coisa, Rodrigo, eles também, aí no Rio Grande do Sul, eles querem uma patente para o resto da vida. Eles querem, às vezes, assim, como seja, ficar dentro do glamour sem que ninguém fira eles, que possa tirar eles de lá. Entendeu? Como seja, se promoverem o nome de cigano para viverem bem sem ajudar um cigano sequer. Eu digo porque eu tenho conhecimento de vários ciganos que têm associação há mais de 20 anos, que fazem o seguinte, como eu falei do início, eles querem uma pessoa de cabresto para poder dizer que estão trabalhando para eles e as autoridades ajudar para que eles se promovam, mas os coitados ficam lá. Por isso que eles têm raiva do Instituto Cigano do Brasil, aqueles que não sabem trabalhar, não querem ajudar ninguém, têm raiva. O restante não, nos abraça, nos apoia, porque nós trabalhamos dentro da legalidade e com só pensamento de ajudar o nosso povo cigano. Então, meu querido, minha querida Andréa, se esse é o pensamento de vocês, a gente está aqui disposto para fazer aquilo que for necessário para ajudar o nosso povo cigano. Não interessa o que digam, o que falem, o que pensem. Interessa a vocês que estão aqui dispostos a trabalhar com a gente, que trabalhem dentro da lei, dentro da dignidade, sem ferir, sem ser ferido. Essa é a nossa missão, é o nosso dever, é a nossa obrigação. E apresentar aos senhores um material que o Instituto Cigano do Brasil está disponibilizando para as coordenações nos estados, né? Eu vou abrir aqui para os senhores. É um manual que traz algumas informações, algumas orientações importantes sobre a atuação desses representantes nos seus estados e municípios, né? Então, assim, são questões muito simples, mas muito importantes, até para os candidatos tomarem noção, né, da importância e dos compromissos que assumem, né,
a essa candidatura. Estou tentando abrir aqui, gente, só um momento. Pronto, eu acredito que já está aparecendo aí para os senhores, né? Esse é o manual das coordenações elaborado pela essa nova gestão. Esse manual ele traz algumas orientações básicas para as pessoas que se colocam enquanto coordenações voluntárias, né? Representantes do Instituto Cigano do Brasil nos seus municípios e estados. Primeira coisa é entender que todos os coordenadores do ICB eles são representantes da organização. Né? Então, existe todo um compromisso, vocês quando estão atuando junto às comunidades, estão representando o Instituto. Então, tem que ter isso muito em mente. Né? A gente precisa botar do lado as nossas personalidades e atuar enquanto representante institucional. Quais são as principais orientações? Primeiro, sempre que for procurado pela diretoria, preste as informações. Né? A diretoria ela vai entrar em contato através dos grupos, no Zap, né? Nos momentos de reuniões, e vai pedir algumas informações sobre essa atuação. Então, sempre que solicitado, esses representantes eles têm esse compromisso, né, de prestar as informações que a diretoria solicitar. Outra questão importante é sempre que você tiver alguma dúvida, será que eu devo fazer isso ou aquilo? Procurar se orientar com a diretoria antes de tomar qualquer decisão, né? Nunca, em hipótese alguma, fechar parcerias, contratos, seja lá o que for, que envolvam, né, o nome do Instituto Cigano do Brasil, sem primeiro uma aprovação dessa parceria com a diretoria, principalmente se envolvem recursos financeiros, de produtos, doações, recursos humanos, seja o que for. Outra coisa importante é tudo que for realizado, procurar registrar as ações em fotos e vídeos. Por quê? Porque nós temos as redes sociais do ICB e os nossos relatórios anuais para poder prestar conta do que está sendo feito. Então, sempre registrar, né? Os coordenadores, eles têm compromissos importantes. Primeira coisa é que o ICB ele tem um plano de ação que será apresentado aos senhores logo após todas as reuniões de eleição em todos os estados forem realizadas. Vai ter uma grande reunião geral com todas as coordenações eleitas. E nessa reunião, ainda no começo de fevereiro, nós iremos apresentar, né, e construir com os senhores essa proposta de plano anual. Então, essas coordenações são responsáveis por executar essas propostas, né, que vão ser construídas. Respeitar todas as diretrizes do Estatuto, vocês vão conhecer também nessa reunião. Apresentar para a diretoria do ICB propostas de ações. Não espere que o ICB e a diretoria fiquem lhe delegando tarefas, né? Faça propostas. Participe de assembleias, reuniões que a diretoria chamar, né? A cada 2 meses, elabore um relatório e envie para a diretoria. Dizer, né, aqui nesse manual que os senhores vão receber também, tem um modelinho simples, é só uma tabela, é coisa muito simples. O que foi feito, o que foi conseguido, qual foi o resultado, é simples. E aí tem alguns compromissos, né? Esses coordenadores, eles representam o ICB, então eles precisam estar sempre buscando se informar sobre as políticas públicas no seu município. Então, busque saber o que está sendo feito, participar de grupos de trabalho, seminários, né? Conselhos de direito. Represente o ICB na mídia, né? Que nós estamos longe, nós não estamos no seu estado, no seu município, a diretoria, né? Então, procure mostrar a realidade das comunidades, gerar matérias na mídia, né? Sobre as lutas dos povos ciganos. E só utilize a marca do ICB, a logomarca, em documentos autorizados pela diretoria. E por último, e não menos importante, na verdade a mais importante, mantenha contato com as comunidades ciganas em seu estado ou município. Né? Você precisa saber o que está acontecendo, quais são as reivindicações, a situação. E faça denúncias, se você observar violações graves, denuncie aos órgãos competentes. Não deixe o povo cigano morrer à míngua, né? Essa é a grande verdade. Nós estamos aqui também para denunciar essas situações aos órgãos competentes. Todos os coordenadores do ICB são eleitos pela diretoria ou em reuniões estaduais como essa. Os coordenadores são empossados pela diretoria
E os senhores vão receber daqui uns 10 dias, no dia dessa reunião que nós vamos fazer, grande reunião geral de todas as coordenações, um documento que a gente denomina de declaração de posse, onde vai constar o nome dos senhores, qual é a coordenação que o senhor está recebendo, né? Para que esse documento? Para você provar que você é um representante do Instituto Cigano do Brasil e que ninguém pode se designar representante do ICB sem ter autorização, essa declaração de posse da diretoria. E por último, duas observações importantíssimas. O ICB é uma associação laica, está no nosso estatuto. Portanto, o ICB, enquanto instituição, não pode se envolver em ações partidárias, eleitorais, né? Isso não quer dizer que os membros e os associados e as coordenações não possam fazer isso. Como pessoa física, cada um de nós é livre para ter o seu partido, os seus candidatos, ou mesmo se candidatar. Contudo, se isso for acontecer, essa manifestação ela tem que ser feita de forma pessoal e nunca em nome do Instituto Cigano do Brasil e nem nos canais de comunicação do Instituto Cigano do Brasil. O ICB é uma organização de defesa dos direitos humanos. Nós somos representativas do movimento social cigano, mas, para além disso, uma entidade defensora dos direitos humanos. Portanto, no ICB nós não discriminamos as pessoas por questões de raça, gênero, sexualidade, religiosidade, classe social, etc. E isso se estende aos nossos representantes. Portanto, todos os coordenadores, voluntários, sejam temáticos, eles precisam estar alinhados com essas diretrizes. Porque dentro do Instituto Cigano do Brasil, não faz sentido nós termos pessoas que sejam contra essas premissas. Logo no final, os senhores vão encontrar um modelo de relatório, é muito simples, é uma tabelinha, ó, a cada 2 meses só. E os contatos do Instituto Cigano do Brasil, para todas as dúvidas, tem o telefone do presidente, do vice-presidente, nosso e-mail e o Facebook do ICB, que é o nosso canal de divulgação das nossas ações, para onde os senhores vão ter as suas ações divulgadas também, né? Basta enviar para a gente as ações, fotos, vídeos e assim por diante. Dito isso, eu paraliso essa projeção aqui e informo que nós estamos realizando ainda várias eleições estaduais, né? Já realizamos, essa é a 11ª, mas mais ainda terão. E assim que nós terminarmos, vamos agendar a data da reunião geral com todas as coordenações eleitas, até para vocês se conhecerem, porque embora nós tenhamos representantes em cada estado e em alguns municípios, somos uma grande família e trabalharemos em conjunto. Então é importante que nós saibamos e construímos junto essa nossa pauta de luta. Outra coisa é que as declarações de posse e o manual os senhores vão receber também a partir dessa reunião geral. Então vamos aguardar, mais tardar até o dia 10 de fevereiro, a gente está marcando essa grande reunião geral. Ok? E hoje, após essa eleição, aqueles que forem empossados vão se tornar administradores do grupo a qual pertence o seu estado. No caso de vocês, existe o grupo no Zap, ICB, Rio Grande do Sul. Os senhores serão adicionados como, caso eleitos, né? Adicionados como administradores e tem um grande papel, que é trazer para dentro do grupo os ciganos, né? Lideranças, inserir novas pessoas no grupo, parceiros para fortalecer a luta, porque, como já disse, tanto o presidente como o vice-presidente, a gente não faz nada sozinho. É isso, agora nós vamos começar o processo de eleição propriamente dito. Como é que vai se dar? Nós temos 2 candidatos. A votação ela é feita por essa mãozinha aqui, que nós temos no aplicativo. Os candidatos podem votar em si mesmo e nos outros, e devem. Qual é o quórum mínimo de voto que a gente está elegendo para todas as lives que nós fizemos, todas as eleições? 50% mais 1. O que é isso? Hoje aqui nós somos 5 pessoas. 50% de 5 pessoas seria 2,5 pessoas, né? Então, o que a gente elege como maioria simples?
a pessoa tem que ter metade dos votos presentes mais um voto. Então, seríamos 2 mais 1, 3 votos. Quem não consegue 3 votos não se elege. Não se elegendo, isso não quer dizer que nós seremos parceiros, né? Continuaremos sendo parceiros, fortalecendo a luta, mas buscando uma outra forma que não aquela inicial a qual os senhores se candidataram. O nosso presidente, antes da eleição, ele gostaria de trazer, a gente sempre faz isso, a gente tem esse intervalo de 10 minutos, porque a diretoria ela se reúne, gente. Quando a gente desliga a live, a diretoria se reúne e começa a analisar tudo que foi apresentado pelos senhores e as senhoras e toma uma decisão para fazer uma contraproposta, às vezes, a partir da experiência de cada um. E o nosso presidente e vice-presidente têm propostas a fazerem antes da eleição. Então, presidente Marcelo Cigano, o senhor pode apresentar a proposta que foi conversada para os 2 candidatos? Sim, sim. Todos me escutam bem? Perfeitamente bem. Oi? Sim, lhe escutamos bem. Certo. Como já foi dito no intervalo, a gente, após ouvir os candidatos, a gente chegou a uma conclusão e espero que os demais possam estar em concordância, né? Começando pela Andréa. Andréa opta por uma coordenação municipal, né, em Porto Alegre. E sobre o Rodrigo, analisando todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, a gente opta e a gente concorda numa coordenação temática de arte e cultura para o Rodrigo. Então, isso seria uma proposta, A nível presidente? A nível estadual, o senhor está fazendo uma contraproposta. O senhor Rodrigo ele se candidatou para uma coordenação estadual. E o senhor está fazendo uma contraproposta que, a partir do perfil, o senhor acredita que ele possa trazer grandes contribuições numa área temática de arte e cultura a nível estadual no Rio Grande do Sul. Seria isso? O senhor está propondo isso ao senhor Rodrigo? Exatamente. Paulo Cigano, você quer complementar? Alô, Sim, quero complementar, inclusive quero falar o seguinte, desde quando, Rodrigo está me ouvindo? Desde quando as pessoas escreveram, inclusive o Rodrigo, eu imaginei como um músico, como um grande artista que a gente já tem um conhecimento sobre isso. E gostaria muito de tê-lo como coordenador temático na parte cultural artística, né? Isso vai depender dele, mas se ele receber esse cargo, nós ficamos muito felizes, com certeza, porque ele é um grande artista e isso vai nos ajudar muito a ir ao estado do Rio Grande. Da mesma forma, a nossa amiga Léa, ficando aí como presidente. só vocês dois. Vocês poderão trazer 10, 15, 20 ou até mais, dependendo das pessoas quererem e estar disposta a ajudar o trabalho de vocês para que nós possamos ajudar o nosso povo cigano. O que você me diz, André? O que você me diz, Rodrigo? Vamos agora inverter, né? No primeiro momento a gente deu prioridade para a Andréa, vamos nesse segundo momento dar prioridade para o Rodrigo. Eu quero agradecer, né, pelo... Estão todos me escutando? Sim, Rodrigo, estamos ouvindo. Está escutando, vice-presidente? Alô, Flor? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo sim, Rodrigo. Tá. Então tá. Assim, eu agradeço, né, pela escolha, né? A única coisa que eu falo muito que a situação do ICB, mas
não ficou claro muito, né, o que é atuação, se pode ser falado aqui, ou se vai ser falado em outro momento, né, o que é essa coordenação artística e cultural, o que me compete, né? Porque se eu não tiver a qualificação suficiente, eu não me achar qualificado para isso, eu vou ser sincero, vou dizer, olha, não consigo atuar. Ou então vou dizer, não, para mim é tranquilo, né? Eu só queria ouvir um pouquinho se pode ser agora ou se é em outro momento. Sim, é agora. Você me escuta bem, né? E eu posso lhe apresentar aqui um pouco. Eu vou te mostrar aqui. No nosso manual, eu apresentei só o papel das coordenações. Mas eu vou te mostrar agora o que seria uma coordenação temática, certo? As coordenações temáticas, elas são assumidas por profissionais. São especialistas que prestam valorosa assessoria ao ICB em temas específicos. Nós temos coordenação temática de educação, ciência, comunicação, assistência social, saúde, direito, né, que é jurídica, controle social, sustentabilidade, por aí vai. Vou te dar aqui um exemplo de algumas ações, né, que os coordenadores temáticos realizam. Presta assessoria para as coordenações estaduais e municipais nos temas da sua área temática. Ou seja, ele é um âmbito de prestação de assessoria para as demais coordenações. Exemplo, um coordenador está realizando uma atividade nessa área de arte e cultura. Tem algumas dúvidas com relação a isso, não entende como é que faz, ele procura um especialista. E nós temos um especialista em coordenação na área de arte e cultura, e ele dá essa assessoria, ele é essa referência para essas demais coordenações, sejam municipais, estaduais. Ele elabora, né, documentos relacionados à sua área temática. Exemplo, propõe notas, manifestos, recomendações, manuais, repúdios, né, quando há violações de direito nessa área. Acompanha a diretoria, né, em momentos em que essa temática vai ser discutida. Exemplo, o Instituto Cigano do Brasil vai fazer uma parceria para o Dia Nacional do Povo Cigano, algum tipo de coisa assim, que vai envolver ações de arte e cultura. Então, as coordenações de arte e cultura estarão lá prestando assessoria, né? Ok? Deu para entender? Rodrigo, deu para entender? Entendido. Então, ela é, na verdade... Só eu que não ouvi nada. Foi mesmo, Paulo. Que pena é a tua internet, que deve estar muito lenta, igual a minha. Então, assim, Rodrigo, é uma assessoria, Talvez. né, num tema específico. Então, o ICB quer pensar algo nessa relação com a arte e cultura. Vamos elaborar um projeto de convênio ou vamos concorrer a algum edital de arte e cultura em algum estado. E grandioso, viu, Flor? E grandioso. Isso, em algum estado. A coordenação municipal lá de um município de Alagoas está elaborando, vai participar de um edital na arte e cultura, mas não tem expertise. Quem é que dá essa orientação, essa assessoria? São as coordenações temáticas. Então, na verdade, ele não é só um coordenador temático só do seu estado, né? Porque muitas vezes nós não temos coordenações temáticas em todos os estados. Em arte e cultura, se eu não me engano, a gente tem em poucos estados. Entende? Então, os outros estados não têm essa coordenação de arte e cultura. Quando eles precisarem, a gente vai dizer, né? Olhe, vamos colocar vocês em contato. Nós temos um coordenador temático de arte e cultura, o Rodrigo. E aí você vai estar acompanhando, dando esse auxílio, fortalecendo. Porque são pessoas que não têm expertise, às vezes, nessa área. Assim como qualquer outro... Às vezes eu quero fazer uma ação jurídica, denunciar... Não sei, aí a gente vai encaminhar para o nosso temático jurídico. E ele vai dizer, olha, a lei é assim, faça assim, escreva assado. É assim, querido. E você tem uma expertise muito grande nessa área de arte e cultura. E nós temos uma necessidade muito grande. Nós estávamos precisando muito, viu, Flor? Nós estávamos precisando muito de um artista como você, viu, Rodrigo? Com essa expertise de poder dar suporte. Porque, na verdade, as coordenações temáticas, elas não atuam só no seu estado. Essa é a grande verdade.
Ela atua no seu estado, mas ela também presta assessoria aos estados onde não há coordenadores de arte e cultura. Ou mesmo um coordenador de arte e cultura de outro estado pode precisar, né, de uma informação que ele não domine ou algo a mais para fortalecer, é isso. E você pode propor, inclusive, textos, materiais para serem divulgados nas redes sociais com relação a esse tema. Por exemplo, você também tem esse expertise nas religiões de matriz africana, né? Pelo que eu estou entendendo. Por exemplo, o Instituto Cigano do Brasil, no Ceará aqui, a gente sempre participa do dia de Iemanjá, daquelas festividades. E aí sempre a gente publica nas redes sociais, estou dando exemplos. E aí, por exemplo, na hora de escrever sobre isso, eu, enquanto coordenadora de comunicação, eu não sou de religião de matriz africana. Então, assim, eu não domino, né? Eu domino a técnica de lançamento no Facebook, nas redes sociais. Aí eu vou lhe procurar, ou talvez outros coordenadores que tenham também o mesmo expertise, pedir auxílio. Ô, Rodrigo, me dê um textozinho aí sobre Iemanjá, uma coisa que a gente possa publicar. Tá entendendo, meu querido? É nessa perspectiva. Entendi, e eu acho que é bem o que eu gosto, né? Eu acho que eu me senti à vontade agora. Como é que se diz? A poltrona ficou macia, né? Ficou macia porque tenho muita facilidade com a fala, né? Tenho muita facilidade para escrever, tenho muita facilidade para me comunicar. De matriz africana, sou há 24 anos, legitimamente. Eu acho que eu fiquei bem feliz mesmo, sabe? Não imaginava que pudesse ser tão legal. Estou bem contente, bem motivado. Vezes também, obrigado pela oportunidade. Às vezes também nós somos bastante procurados pela imprensa para tratar sobre intolerância religiosa. E aí, às vezes, eles dizem assim, vocês ciganos têm várias religiões. Sim. É possível você eu falar com um evangélico, né? É possível conversar. Aí você pode procurar, né, ciganos aí também, que sejam de matriz africana, fazer essa ponte, não é? Falar sobre... Na verdade, desculpa interromper, mas na verdade, esse meu evento que vai ocorrer, né, aproveitando o momento, ele tem 3 momentos. Eu criei 3 momentos no meu evento. O momento que é a parte política pública, que eu já comentei com o presidente e com o vice, de conseguir aproximar as coordenadorias, né, as regiões, quem puder, né, de aproximar dos parlamentares, né, que eu tenho acesso para poder discutir, falar, diretores do CRAS, diretores do Direito Humano, enfim, prefeitura, para tentar motivar. Depois tem o segundo momento, que é o momento artístico, onde é só dança, né? Vão vir vários grupos, inclusive a André vai me dar essa honra, vai dançar lá, a Rusca lá, que é muito bonito. E depois tem um terceiro momento, que é um momento só religioso. Nesse terceiro momento, tá, eu estou criando um outro projeto que eu quero conscientizar as casas de religião que praticam o culto aos ciganos. Quero conscientizar eles que um dos maiores problemas que a gente enfrenta, tá, é que as pessoas não entendem e acham que tem aquele tema, não é porque tu incorpora um espírito, tá, que tu é cigana. Não é isso, tá? Tu tá reverenciando mais uma cadeia religiosa, né? Cigano, umbandista, caboclo, índio, catiço, mas exu, isso não enfim. faz de você um cigano. Mas isso, eu tenho já esse projeto, por isso que eu dividi. Que eu quero pegar, né, o máximo que eu conseguir pegar de casas religiosas, eu conheço muita gente, para tentar fazer. Vou fazer uma palestrinha no dia, né? Isso tudo vai ser registrado. É que eu tenho um pessoal de imprensa aqui que está na minha casa, que faz o meu trabalho musical, e eu quero registrar, que eu quero passar essa conscientização para as casas. E eu quero fazer as casas se fidelizar comigo, com o Instituto. Isso é muito interessante, você visitar as religiões de matriz africana, os terreiros, dando palestra. Claro. E né? pedir para eles assim, ó, pedir para eles, olha, pessoal, eu tenho a linguagem, né? Eu consigo falar, né, o que eles entendem, né? Então, olha, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A gente precisa mostrar, tornar público, para as coisas ficarem boas, tem que ser público. Tornar público que a gente incorpora, mas a gente não é. De repente até tem gente ali de Curitiba que vai vir no meu evento, tem uma senhora que é Calon, que é não sei o quê, e ela recebe uma cigana, show de bola, bacana, tranquilo. Mas quem não é tem que entender que não pode se dizer,
ou que não pode usufruir disso sem ter algum retorno. Tá, mas como assim? Eu tenho um projeto para as casas, que eu quero me fazer presente, que é o quê? Tu vai fazer um evento a cigano? Vamos, bacana, tá? Vamos montar uma estrutura aí onde a gente consiga, porque aí eu também vou ter onde canalizar algum benefício, né? Alguma região, olha, tal local dá para a gente fazer. Lá tem a casa da Dona Maria, da Cigana Esmeralda. Ela é uma parceira minha, uma parceira do Instituto. Daqui um pouco eu crio um selo, tá? Uma plaquinha, e coloco aqui o Instituto Cigano do Brasil recebe auxílio. Aqui existe o Instituto, tá? Bota o meu telefone ali, que alguém quiser colaborar. Daqui a pouco, numa festa de Iemanjá, numa festa de Ogum, numa festa de Exu, numa festa de Oxum, enfim, casa de religião que mais tem a festa, tá? E aí, vamos promover alguma situação, não precisa ser só no cigano, que aí é uma vez por ano, só em maio. Não, dá para fazer muitas coisas, dá para fazer jantares. Esses jantares, como eu tenho a musicalidade, conheço outros grupos que tocam também, e tem muita amizade, tem as dançarinas, a gente pode fazer várias coisas aonde as pessoas tenham... O primeiro passo é a conscientização, tá? Quando tu tá consciente do que tu está fazendo, a tendência é tu fazer correto. Ok. Tá? Então agora vem a pergunta crucial. Então, o senhor aceita a proposta da diretoria? Se eu for votado aí com 3 votos, eu aceito. Então vamos ouvir agora a senhora Andréa. Andréa, você se inscreveu para você colocou lá no formulário coordenação municipal, né? Foi o que você colocou no seu formulário. Foi o que a diretoria está ali propondo, né? Então você aceita, querida, né? Continuar como coordenação municipal a proposta. É isso? Sim. Sim. Então vamos Sim, votar. aceito. Vamos votar para não demorar mais tempo, senão a live cai, né? Então vamos começar com o senhor Rodrigo. O senhor Rodrigo foi convidado a assumir, né, concorrer a uma vaga numa coordenação temática de arte e cultura. Então eu peço aos presentes que clique nessa mãozinha quem é a favor, quem vota a favor do senhor Rodrigo para uma coordenação temática. Isso. Quem mais ainda não votou? Nós somos 5 pessoas aqui presentes e o seu Rodrigo tem 5 mãos levantadas. Seu Rodrigo atingiu o quórum, né? Pelo contrário, foi unânime. Seja bem-vindo ao Instituto Cigano do Brasil. Logo mais o senhor vai ter um momento para o senhor agradecer. Baixem as mãozinhas, cliquem novamente para baixá-las. Todos. Pronto. E agora vamos à senhora Andréa. Senhora Andréa, a senhora está concorrendo. Quem é a favor da senhora Andréa para uma coordenação municipal Porto Alegre? Por favor, clique na mão as pessoas a favor. Bom, antes de eu clicar, aquela velha pergunta. Amiga Andréa, a senhora está preparada para enfrentar a luta, né? E você sabe muito bem que nós temos aí, no Rio Grande do Sul, pessoas que muitas vezes querem mandar e comandar as coisas do jeito dela ou dele, mas não é bem assim o nosso modo de trabalhar e de viver. A senhora está pronta para receber essa coordenação e fazer o seu papel, sabendo que tem problemas e dificuldade lá na frente? Fui forjada no fogo e aprendi a dançar no olho do furacão. Opa, lá vai minha mão, ó. Obrigada. Pronto. Então nós temos aqui, todo mundo já votou? Nós temos 5 votos para a senhora Andréa. A senhora Andréa, a senhora também atingiu o quórum, né? Seja bem-vinda ao Instituto Cigano do Brasil. E aí, para finalizar esse espaço, podem baixar as mãos, eu queria só, para encerrar esse momento, eu vou dar um momento de fala para os senhores agradecerem, mas de dizer que, infelizmente, né, isso que os senhores... É um momento de muita alegria, né, mas nós sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis também, né? Existem algumas pessoas, lideranças, que já atuavam, né, e que tinham um modo de trabalhar onde elas tinham exclusividade naquele estado ou naquele município, elas eram as autoridades. No momento em que elas percebem que nós estamos abrindo, né,
para novas energias, novas pessoas. Elas se sentem, infelizmente, ameaçadas, não se sabe por quê, né? E aí elas rejeitam e procuram desculpas para poder não aceitar Cicrano ou Beltrano, quando na verdade o que está em jogo é uma disputa de poder. Essas pessoas estão sentindo que medo de que essas novas energias que estão chegando, elas venham a tirar seus privilégios, porque hoje elas chegam nos lugares e são as donas do povo ciganos, né? E elas trabalham sozinhas e elas é que mandam e desmandam. Então, assim, nós não acreditamos nesse tipo de trabalho, de jeito nenhum. E nós não estamos elegendo aqui prefeitos de cidade, governadores de estado, para nós termos que prestar contas para as pessoas. Nós estamos escolhendo voluntários para o Instituto Cigano do Brasil. Nós não estamos escolhendo liderança para mandar no estado de Minas Gerais, não, porque é assim que parece, né? É assim que eles reagem. Escolher aqui um para mandar em Minas Gerais e nós não aceitamos. Nós não estamos mandando os senhores para mandar no estado de Minas Gerais, não, senhor. Os senhores estão sendo escolhidos como voluntários no Instituto Cigano do Brasil. Apenas é no estado de Minas Gerais porque é onde os senhores estão morando. Mas isso quer dizer que os senhores vão procurar outras organizações, se juntar, unir forças, não é? Os senhores não são donos de Minas Gerais. Os senhores Rio Grande do Sul, não, Flor. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O senhor Rodrigo e a senhora André, os senhores não estão sendo escolhidos para mandar, né? no Rio Grande do Sul. Então essas pessoas estão com medo à toa, né? Porque o que nós estamos fazendo é apenas vocês são os nossos olhos e as nossas pernas no Rio Grande do Sul. Só isso. Só isso. Mais nada do que além disso. Mas as pessoas estão tratando como se nós estivéssemos tirando elas do lugar delas e colocando os senhores. E não é isso. Que isso fique muito claro. Dona Andréa, seu momento de agradecer, dizer o que deseja, e o seu Rodrigo em seguida. Agradeço muito, né? Eu vim por indicação, né, de uma outra pessoa, na verdade, da Heloísa. Hoje me sinto muito feliz, né, em ter a oportunidade de poder contribuir, né, futuramente, a partir agora do mês de fevereiro, juntamente com o senhor Rodrigo, né, e eu espero que a gente possa fazer um elo, né, um elo forte, né, com construir uma fortaleza, né, que só assim a gente consegue, né, através dessa junção, dessa união, construir alguma coisa, né, alguma coisa positiva, né, que nós possamos representar bem aqui o Instituto Cigano do Brasil, né, através da construção, da união e da força, né, em nome do povo cigano. Ok. Bem. Vice-presidente, falta o Rodrigo. Rodrigo, vou falar primeiro. Abre aí. Em primeiro lugar, acima de tudo, eu quero agradecer a Santa Sara Cali por me oportunizar de estar aqui, tá? Junto a vocês. Quero agradecer um amigo que eu fiz na caminhada, que não está no grupo aí, que foi o Álvaro, porque ele, na conversa com ele, a Andréia me passou o contato dele, numa conversa com ele que eu cheguei até o Paulo, que eu cheguei até o Marcelo, e que hoje eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa muito querida que é a Flor, tá? E a Andréia já é minha amiga. Parabéns, Andréia, pela coordenadoria. Eu acredito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Estamos juntos, tá? E eu estou muito feliz, porque eu me identifiquei muito com a oportunidade. Eu estava muito preocupado se isso ia estar dentro do meu perfil, né? E isso me deixou muito, muito feliz, de verdade. E para encerrar minha fala, tá? Eu vou cantar só um pedacinho para vocês, ó. Abre a câmera, Rodrigo, para a gente ver aí você tocando e cantando. Tá aberto. Tá vendo? Não, tô vendo não, eu não. Tá aberta, a câmera tá aberta. Eu não tô vendo. Agora ela sim. Do mar ela vem, no alto desse mar uma embarcação avistei. Do mar ela vem,
mar ela vem, no alto desse mar uma embarcação eu avistei. É Santa Sara, padroeira dos ciganos, Santa Negra milagrosa, o teu nome eu vou louvar. É Santa Sara, que protege pelo mundo esse povo que não cansa de andar e de bailar. É Santa Sara, é Santa Sara, é Santa Sara, é Santa Sara, é Santa Sara. Eu agradeço a ela e a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E pode ter certeza que para mim, obrigado, que para mim é um dos maiores feitos que aconteceu na minha trajetória, porque quando eu iniciei o meu projeto musical, eu iniciei com coração, eu não iniciei com intenção nenhuma. E hoje eu estou aqui podendo levar a minha arte sem receber preconceito de ninguém e principalmente poder expressar o que as minhas letras querem dizer, que é só palavras de felicidade. Estou muito feliz de verdade. Obrigado. Deixa eu falar um pouco para encerrar. Rodrigo, não sei se é nossa entidade espírita que me fez pensar desde quando a gente conversou nessa sua coordenação cultural. E eu acredito que você recebeu de coração, né? Com certeza, e nós precisávamos encontrar uma pessoa do seu estilo, né? Com a sua capacidade rural, para a gente colocar dentro do Instituto Cigano do Brasil. A gente fica muito feliz com isso e honrado em você receber esse cargo, tá bom, meu irmão? Pode ter certeza disso, beleza? Como também da dona Andréa, a gente ficou muito feliz com isso. E quem sabe um dia nós nos encontraremos pessoalmente, para que eu suba no palco e apresente agora com vocês o nosso grande artista Rodrigo, tá bom? Se Deus quiser, espero aqui ou lá no Rio Grande do Sul, onde quer que seja. Quero pedir aos dois uma pequena coisinha, que com certeza depois vai se tornar bem grande. Honrem esse cargo e não deixe que ninguém depois, amanhã, venha dizer: aí Marcelo, aí Paulo Cigano, aí Flor. Quem vocês colocaram lá dentro do Instituto Cigano do Brasil? Eu quero ter a honra de dizer: olha aí, o que vocês não queriam que nós colocássemos no Instituto. Hoje estão dando exemplo de pessoas de luta, de garra, de dedicação e de amor ao povo cigano. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. Diga, meu